No âmbito das projeções planetárias, a doutrina heliocêntrica enganou muitos, com fórmulas e modelos matemáticos que dão a ilusão de verdade. O sistema doutrinário heliocêntrico argumenta que o contraditório e suposto matemático grego Eratóstenes teria provado a esfericidade da Terra através da incidência da luz solar sobre varetas postas em diferentes cidades. Hoje, nós veremos como supostamente isso aconteceu e o porquê Eratóstenes estava errado. Antes disso, deve-se destacar algo pouco falado sobre este assunto, porém muito importante. Sabemos que, se Eratóstenes realmente existiu, este fora influenciado pela concepção grega no que diz respeito ao Sol e ao formato da Terra. Eratóstenes, através de seus supostos conhecimentos obtidos na Biblioteca de Alexandria, teria usado os cálculos feitos anteriormente por Anaxágoras no que diz respeito à distância do Sol em relação à Terra. O que Eratóstenes muito provavelmente teria feito foi implementar a concepção pagã grega em relação ao Sol e à Terra. Vale dizer que Anaxágoras, através de seus cálculos, havia determinado que o Sol estaria a aproximadamente 6.000 km de altura. Portanto, evidencia-se que, para que Eratóstenes pudesse medir a circunferência da Terra, mesmo ele previamente admitindo que ele sabia que a Terra era uma esfera, ele tinha que conhecer o tamanho do Sol e a distância entre o Sol e a Terra, mas ninguém sabia disso. O que havia naquela época eram apenas narrativas impostas, cálculos matemáticos incompletos e influenciados pelas concepções particulares de seus predecessores, a exemplo de Anaxágoras e Pitágoras. Primeiro, Eratóstenes teve que assumir que o Sol era maior que a Terra. Esta concepção do Sol ser maior que a Terra, na época de Eratóstenes, é simplesmente inexplicável. Tanto porque não havia motivos para se pensar nisso, por mais imaginativo que fosse, nem mesmo se alguém já tivesse pensado nisso antes. Isso não é sinônimo de razão, mas sim de achismos de determinados indivíduos sem quaisquer fundamentos. Primeiramente, deve-se esclarecer que Eratóstenes precisava conhecer a distância em linha reta entre a torre ou pilar em Alexandria e o poço de Siene, atual Assunção. Na verdade, não há nenhuma coerência nas fontes de qual foi o mecanismo que Eratóstenes usou neste experimento, com algumas fontes dizendo que foram torres, outras pilares, outras varetas e etc. Naquela época, a distância foi medida em horas, dias, semanas ou meses, e em alguns casos, anos. Vale lembrar que a medida que Eratóstenes usou era a antiga medida grega estádio, que, segundo algumas fontes, tinha um suposto valor de 157,5 metros. Entretanto, naquela época, um estádio tinha 4 tamanhos diferentes, variando de 100 a 400 metros. Daí, pergunta-se, como Eratóstenes sabia que a distância entre as torres, pilares ou varetas até o poço de Assuã era de 5.000 estádios? Quem mediu a distância entre Alexandria e Siene em linha reta naquela época? A resposta é óbvia. Absolutamente ninguém fez isso. Vejamos o porquê. Vamos imaginar que você irá fazer uma caminhada, em linha reta, numa distância de 16 quilômetros sem uma bússola. Você iria precisar de muita corda e muitas varetas. Vamos dizer que você iria fazer uma parada a cada 30 metros para verificar se a corda está o mais reta possível. Andando lentamente por 30 metros, o mais reto possível, você colocaria uma vareta. Isso demoraria uns 5 minutos. 16 quilômetros é a mesma coisa que 16.000 metros.
Isso significa, basicamente, 534 varetas vezes 5 minutos, que dará o resultado de 2.670 minutos. Ou seja, você precisaria de 44 horas para fazer isso. Agora, digamos que você seja rápido o suficiente e faça os ajustes a cada 30 metros em 3 minutos. Você precisaria de 26 horas. Agora, tente aplicar isso por mais de 800 quilômetros. Isso levará, pelo menos, 50 vezes mais tempo. Isso significa que, assumindo 30 horas por cada 16 quilômetros, seriam 1.500 horas para fazê-lo. Isso é o mesmo que 62 dias, se você fizer isso sem parar. Supondo que você possa fazê-lo 12 horas por dia, sendo que nas outras 12 horas você iria comer e descansar, estamos falando de aproximadamente 124 dias, que equivale a mais de 4 meses andando no meio de um deserto. Ainda, de acordo com a lenda de Eratóstenes, ele havia pedido ajuda a um amigo tão louco quanto ele para calcular a distância entre Alexandria e Ciene. Vamos adicionar nesta equação que, além dos milagrosos 80 anos de Eratóstenes, numa época onde a expectativa de vida era de 23 anos, existiam várias tribos que queriam matar todos os que não eram parte de sua tribo. Adicione os ladrões e assassinos ao longo do caminho, que também queriam matá-lo. De volta, naqueles tempos, para poder medir uma distância de mais de 800 quilômetros em linha reta, no meio de um deserto cheio de tribos inimigas, ladrões e assassinos, você precisaria de um exército, além de 800 quilômetros de corda e mais de 5.000 varas. Somente a corda e as varas precisariam de pelo menos 20 carroças com cavalos para levar. E mesmo se você tivesse um exército indo para o sul, o faraó precisaria fazer a paz com todos os inimigos no caminho. Imagine que o faraó enviasse esse monte de pessoas aos inimigos no sul, dizendo: eu enviarei um exército para o sul, mas não para invadir você. O exército irá parar em Ciene e voltará para casa, porque um bibliotecário quer medir a circunferência da terra. A operação do engano sobre o formato do mundo em que vivemos já dura algumas centenas de anos. Mas, sem sombra de dúvidas, a concepção inicial, embutida do erro, tratada neste vídeo, não se compara em maldade e malícia aos potentados da ciência moderna. Não sabemos se o velho Eratóstenes queria, ademais, seu quinhão de glória e reconhecimento pessoais, mas o erro cometido por ele foi bem aproveitado séculos depois pelos detentores do poder, dinheiro e conhecimento, os quais escamotearam a verdade definitivamente na era das supostas viagens espaciais. Eratóstenes, a despeito de sua capacidade cognitiva, não tinha como saber que existia a refração e que esta pode produzir os mesmos efeitos que ele observou no experimento das sombras. O vídeo a seguir vai demonstrar isso. Entretanto, nos dias de hoje, negligenciar que tal fenômeno, amplamente conhecido, pode explicar como as sombras são formadas pelo Sol sobre uma superfície plana, subjaz à covardia abjeta cujo interesse pseudocientífico é esvaziar os sentidos humanos do verbo eterno, o princípio e causa não causada de tudo. Podemos comprovar a má-fé destes guias iluminados e seus asseclas esquizofrênicos do populacho, defensores ferrenhos da bola de água giratória em simples observações cotidianas do nascer ao pôr do sol até os eclipses luminares, que, segundo a religião heliocêntrica, os eclipses lunares, com sol e lua acima do horizonte, são explicados pela refração, mas a refração não muda 1/10 de grau sequer na inclinação dos raios, praticamente paralelos que acertam a Terra. Esta refração seletiva e as demais mentiras machetadas de cinismo que arquitetaram o universo exalam em putrefação e põem a religião científica em total descrédito perante aqueles que buscam a verdade. Olá todo mundo, é o Zac. Quantos de vocês já ouviram que a matemática funciona para o globo, mas não funciona no modelo da Terra plana? Vocês já tentaram ver se isso é verdade? Já tentaram desmistificar esse argumento?
Já tentaram ver como Eratóstenes e outros no passado concluíram o modelo da Terra-globo? Sua matemática era realmente impressionante. Nós ainda a usamos hoje. Funciona muito bem, mas isso significa que realmente vivemos em um globo? Significa que se a matemática funciona em qualquer coisa, então esta coisa deve ser o que a matemática diz ser? A matemática não mente, sim, é verdade. Mas e se algo ficou perdido? De forma não intencional, enquanto se criava o modelo do globo, que impressionou geração após geração. E milhares de anos depois, alguém descobre que estava faltando um pedaço. Então ele faz os cálculos novamente e descobre um erro. Se você fosse essa pessoa, o que você faria? Senta e dorme ou conta para todo mundo? As pessoas acreditariam em você? Este vídeo é muito importante e precisa de bastante concentração. Então deixe o que você está fazendo e concentre-se no vídeo. Entretanto, se você assistir o vídeo inteiro e ainda sentir que não entendeu algum ponto, então assista-o novamente, que você vai conseguir entender. Mais uma coisa, nós vamos trabalhar aqui com números, mas não se apavore. Mesmo se você não foi um aluno exímio em matemática, você vai conseguir entender, porque a matemática aqui é mais do que fácil. Então, tudo o que você tem que fazer é se concentrar. Legal. Nós vamos falar aqui como se chegou à conclusão de que a Terra é um globo há 2000 anos atrás. Um homem chamado Eratóstenes supostamente mediu a circunferência do globo terrestre usando apenas o seu cérebro. E os cientistas de hoje aceitam o método dele e dizem que os cálculos dele estavam bastante precisos. Mas agora eu vou te mostrar como a matemática dele pode ser precisa enquanto a realidade é completamente diferente. Temos aqui um pessoal da Indonésia, do canal Flat Earth 101, cujo líder chamamos de Boss Darling. Dê uma olhada no canal e se inscrevam. Eu planejei um experimento e eles realizaram, e funcionou conforme eu havia planejado. Este experimento vai provar para você como que nós convertemos uma mesa plana em uma mesa esférica. Sim, foi isso que você ouviu. Nós vamos transformar uma mesa plana em uma mesa esférica, usando matemática e sombras. Em outras palavras, nós vamos refazer o experimento de Eratóstenes em uma escala pequena, considerando a mesa plana como a Terra plana. Tudo bem? Mas antes de começarmos, eu preciso explicar algumas coisas. Então você poderá entender profundamente o experimento, porque ele é um pouco complicado. A primeira coisa que vamos falar é sobre os ângulos de elevação do Sol. Sei que a maioria de vocês sabem o que se trata, mas desta vez eu vou mais fundo. Então, se você já sabe sobre o que eu vou falar, tenha paciência e continue assistindo até o fim, sem piscar. Se você colocar uma haste no chão para medir o tamanho da sombra, você vai obter 3 ângulos. Esta é a base do triângulo, cujo ângulo é de 90 graus. Este é o ângulo de elevação, e este é o ângulo que Eratóstenes usou em seus cálculos. Eu não poderia encontrar um melhor nome para ele do que o ângulo da ilusão. Então aqui estão as perguntas mais comuns que a maioria das pessoas fazem. Por que Eratóstenes assumiu que a Terra é um globo em primeiro lugar? Por que ele usou este ângulo específico para medir a circunferência da Terra? Ok, vamos responder estas duas questões ao mesmo tempo. Nós sabemos que o experimento de Eratóstenes foi realizado agora por algumas pessoas, mas vamos assumir que o que foi feito é real. Bem, no que diz respeito ao que a história se preocupa, Eratóstenes não foi a primeira pessoa que pensou que a Terra poderia ser um globo. Mas nosso tema hoje não é a respeito de quem foi a primeira pessoa que afirmou que a Terra era um globo. A questão é por que afirmaram que a Terra é um globo. A resposta é simples. Eles usaram os ângulos de elevação do Sol. Estes ângulos podem ser tanto verticais quanto horizontais, e ambos não funcionam numa Terra plana. Eles podem apenas funcionar em um globo. Mas hoje nós vamos falar sobre os ângulos verticais ou os ângulos de elevação, e aqui está o porquê de não dar certo. Se você colocar uma lâmpada sobre um disco plano e você tentar triangulá-la usando sombras, como eu fiz neste vídeo um ano atrás, você será capaz de triangular perfeitamente e os ângulos de elevação vão funcionar. Em outras palavras, se você colocar em um programa 3D, desenhar linhas imaginárias ou cones, como estes aqui no ar, representando os raios da luz, todos eles vão interseccionar no centro da fonte de luz. Então, não importa quantos objetos você vai usar.
sempre será possível encontrar a posição da fonte de luz usando duas coisas: o ângulo de elevação, que pode ser calculado pelas sombras e pelo comprimento dos objetos, e a distância entre os objetos. Está claro agora? Não? Ok, vamos clarear mais um pouco, porque este é um ponto-chave do nosso tema. Então, vamos repetir o experimento que fizemos há um tempo atrás, mas desta vez nós vamos usar 9 objetos sobre uma mesa plana a fim de triangular a fonte de luz e não apenas 3. Seja paciente, esta é apenas a parte 1 do experimento. Então, aí está a mesa. Nós temos um papel A3 sobre ela e 9 pregos, como você pode ver. Imagine você sobre este papel, e este papel é a Terra. E este bulbo é o Sol. Ele está a 50 centímetros acima da mesa e está a 90 graus do parafuso do meio. Todos os pregos possuem 5 centímetros, exceto o parafuso do meio. A distância entre cada prego está escrita no papel, conforme você pode ver aqui. Nossa unidade de medida é o centímetro, ok? Algumas pessoas pensam que se usar mais de 3 objetos, não haverá possibilidade de triangular a fonte de luz. Estão errados. Se você faz um modelo e o repete no mundo real, você vai conseguir o mesmo resultado. Todos os ângulos de elevação, ou melhor, raios de luz, vêm do centro da lâmpada e todos os ângulos vão até a ponta da sombra. Então, todos os raios de luz deste experimento devem convergir para o bulbo. Aqui estão as medidas que obtivemos no AutoCAD. Mas é claro, isso é só um programa 3D. E agora vamos fazer a mesma coisa de modo real. E vamos obter os mesmos comprimentos de sombras. E sinto muito em dizer que não tenho nenhum jeito de falsear o experimento. Acho que há apenas um jeito de descobrir. Você pode fazer por você mesmo. Não confie em mim. Confie em você mesmo. Aqui estão os caras que fizeram o experimento. Agi, Iban, Ayat e Damar. Então, este é o experimento. Os pregos têm 5 centímetros de comprimento. O parafuso do meio foi colocado ali para demonstrar que a lâmpada está a 90 graus sobre ele. E como você pode ver, não tem sombra de maneira alguma. O prego mais distante está a 15 centímetros do centro. O mais próximo está a 5 centímetros e os outros a 10 centímetros do centro. Nós usamos 9 pregos e 3 distâncias, porque as lentes que vamos usar depois não são muito grandes. Eles colocaram os pregos de 5 centímetros e a lâmpada em distâncias apropriadas. E aqui estão as medidas de cada sombra. Por favor, compare-as com os resultados do modelo 3D que você viu no AutoCAD. Se você fizer corretamente, vai conseguir um resultado bastante preciso. Eu já tinha feito isso antes e as pessoas que me acompanham sabem disso. O modelo 3D casa perfeitamente com a realidade. Todas as sombras que eu obtive no modelo 3D batem com as sombras que obtivemos na mesa. E conforme eu disse antes, essa era apenas a parte 1. Espere pela parte 2. Agora, se nós fôssemos os amigos de Eratóstenes e quiséssemos fazer a mesma coisa com o Sol no mundo real, nosso experimento falharia. Nós não seríamos capazes de triangular o Sol. Os cones ou as linhas que desenharíamos para triangular o Sol não se interseccionariam em um ponto conforme o modelo 3D. E isso ia nos fazer pensar que a Terra não é plana, porque as triangulações funcionaram no experimento que fizemos na mesa plana, mas não funcionam com o Sol no mundo real. Então, alguma coisa deve estar errada. Você pensaria, o que será? Isso significa que a Terra não é plana. Então, se nós realmente fôssemos aqueles cientistas, nós deveríamos ter pensado em alguma coisa a mais, como, por exemplo, a Terra ser um globo. Sim, foi desta forma que eles chegaram à teoria do globo. Os ângulos de elevação os levaram a pensar no modelo do globo. Eles apenas assumiram suposições com base na matemática. Perdoe-me se vou dizer isso mais uma vez. Se você usar mais do que 3 posições para triangular o Sol, assumindo que a Terra é plana, sua triangulação nunca funcionará. Não importa o quanto você tentar, você sempre vai falhar. Os raios do Sol nunca vão se interseccionar em um ponto. Eu já tenho feito isso por bastante tempo e cheguei a essa conclusão. Alguns de vocês poderiam pensar que se as distâncias entre os objetos não são precisas, então é por isso que a triangulação não funciona. E eu concordo, mas mesmo que as distâncias estejam 100% corretas, as triangulações nunca vão funcionar. E eu vou provar o que estou dizendo com outro experimento.
Conforme dissemos no vídeo anterior sobre refração, o Sol nunca está em sua posição real. Até mesmo a ciência moderna concorda conosco. O que você vai triangular é um reflexo do Sol, e isso é porque a triangulação nunca vai funcionar. Imagine que você está no fundo de uma piscina, tentando triangular a fonte de luz que está sobre a água. Você nunca será capaz de fazer a triangulação, a menos que você saiba como a refração atua na água. Eratóstenes e seus amigos decidiram que a Terra não era plana, porque os ângulos de elevação não faziam o menor sentido. Por exemplo, sempre que eles triangulassem o Sol, a partir de duas posições, a distância encontrada até o Sol era de 4.800 km. E, ao mesmo tempo, eles triangulavam o Sol partindo de outra posição, e eles obtinham uma distância até o Sol de 6.400 km. Resolver esse problema naquele tempo era impossível, e ainda era impossível para nós até alguns meses atrás. Assim, aqueles matemáticos encontraram um jeito destes ângulos funcionarem. Então, eles presumiram que a Terra é um globo e os raios solares chegam na Terra em linhas paralelas, porque esta é a única forma dos ângulos funcionarem. Então, o único problema era apenas determinar a circunferência da Terra. Então, os ângulos poderiam funcionar perfeitamente. Eratóstenes supostamente teve uma ideia brilhante. Havia um poço em Siena, no Egito, e o Sol costumava passar uma vez por ano sobre a cidade. Uma vez por ano. O que significa que o Sol, nessa época do ano, estava a 90 graus sobre aquele poço. No ano seguinte, na mesma época, ele foi até Alexandria e colocou uma haste no chão e observou que a vareta tinha uma sombra. Então, ele mediu a sombra e o ângulo da ilusão no valor de 7,2 graus. Assim, ele pensou que a Terra deveria ser uma esfera e que ele poderia calcular o tamanho dela. Ele precisava apenas saber qual a distância entre Siena e Alexandria. Então, ele contratou um homem para medir a distância entre as duas cidades, que foi de aproximadamente 500 milhas ou 800 quilômetros. Portanto, este ângulo aqui de 7,2 graus tem de ser igual ao ângulo central de qualquer esfera, e isto fez tudo ficar mais fácil para ele. A esfera tem 360 graus, então tudo o que ele tinha que fazer era dividir os 360 graus pelo ângulo da ilusão, que era 7,2 graus, e encontrar o valor de 50. Assim, se desenharmos um círculo como este, e desenhar uma linha como esta e repeti-la 50 vezes, vai nos dar este ângulo de 7,2 graus entre cada duas linhas. Então, para conseguir a medida da circunferência da Terra, basta multiplicar por 50 a distância de 800 km e conseguir o valor de 25.000 milhas ou 40.000 km. Portanto, este tem sido a medida da circunferência da Terra desde aquele tempo, o que foi bastante preciso para alguém que não tinha equipamento algum. Boa mexida, NASA. Mas tudo que você fez foi corrigir os cálculos de Eratóstenes um pouco mais. Agora a matemática funciona lindamente nesta nova circunferência do globo terrestre de 24.900 milhas. Eu fico imaginando se você fosse um cientista e quisesse provar que a Terra é um globo. Você faria apenas um experimento e daria como caso encerrado? Este cara, o Eratóstenes, repetiu o experimento muitas vezes, em diferentes lugares, antes de assumir que a Terra é um globo? Ok, isso não importa agora, apenas acredite. Deixa eu te mostrar como funcionam os ângulos no globo. E não importa quão grande ele seja, os ângulos vão funcionar, mas nós vamos usar o exato raio da Terra de 6.371 km. Eu vou dividir a Terra em 24 partes, porque é o tempo que demora a rotação. Então, aqui está a distância entre cada ponto, e isso significa que se você está aqui, seu ângulo de elevação será de 90 graus, porque o Sol está exatamente sobre sua cabeça. Então, imagine que você tem amigos ao longo de todo o globo. Seu amigo bem aqui não vai ter o Sol diretamente sobre a cabeça dele, porque ele está 1 hora afastado de você. Então, o ângulo de elevação dele vai ser de 75 graus, porque a Terra gira 15 graus a cada hora no modelo do globo. Assim, a cada hora, você vai ter 15 graus a menos. Aqui você vai ter 75 graus e aqui 60 graus. E aqui 45 graus e assim por diante. Se isto pareceu ser confuso, aqui está um jeito fácil de saber se está preciso. Por favor, vá ao site sancalc.org, vá até ao Equador e certifique se sua latitude é 0 grau.
Você pode mudar a data para 21 de março, porque o Sol está sobre o Equador nessa época, e também mude a hora para 1 hora da tarde, UTC mais 1. E então clique e arraste para encontrar os 90 graus de angulação do Sol. Assim que você encontrar, mude a hora de 1 hora da tarde para 2 horas da tarde, e você deve achar 75 graus na altitude do Sol. Agora, se você mudar para 3 da tarde, você vai obter 60 graus. Portanto, é assim que os ângulos de elevação funcionam no globo. Se nós conseguirmos fazer com que esses ângulos funcionem no modelo de terra plana, nós teremos condições de conhecer os graus e distâncias entre cada posição na Terra, e isso nos ajudará a criar um mapa preciso da Terra plana. E nosso mapa será irrefutável. Então, para todos aqueles que trabalham em um mapa da Terra plana, por favor, esqueça sobre duração de voos e fusos horários. Eles nunca vão te ajudar a desenhar um mapa preciso. Concentre-se apenas nos ângulos de elevação e nos ângulos horizontais, o que chamamos de azimuth. Você compreendeu agora qual é o calcanhar de Aquiles da Terra plana? Se sim, então você vai adorar o que está por vir. Eratóstenes não tinha nenhuma ideia do que é a atmosfera. Ele apenas assumiu que os raios do Sol chegam em paralelo para fazer que sua matemática funcionasse, e funcionou. Hoje nós sabemos que a atmosfera curva a luz. Então, se os raios do Sol realmente se curvam, como que a matemática de Eratóstenes pode estar correta? Não faz o menor sentido. Sua matemática foi toda baseada em raios como linhas paralelas. Assim, se o Sol aparente está bem acima da linha do horizonte, isso significa que o Sol real está bem abaixo dela, e o ângulo entre eles é de aproximadamente 0,84 graus. Então, nós supostamente acreditamos nisso sem qualquer experimento que suporte esta afirmação? Para mim, isso não passa de suposição. O ar é cheio de água e gases, e sabemos que a água afeta bastante a luz. O ar, às vezes, amplia objetos e os fazem parecer maiores e mais perto. Às vezes funciona como a água e às vezes não. Nós realmente não sabemos o que é ou como ele funciona. Portanto, senhores cientistas, parem de fazer chutes e suposições baseadas em números. Ok, agora nós vamos realizar o experimento de Eratóstenes, mas desta vez vai ser considerando a refração. A diferença entre a parte 1 e a parte 2 é a refração. Nós adicionamos uma lente côncava para representar a atmosfera. O restante é o mesmo. E não estamos dizendo que a atmosfera é côncava. Não sabemos o que ela é. Cada lente vai nos dar um resultado interessante. Nós escolhemos uma lente côncava. Então, por favor, preste atenção, porque isto vai te impressionar. Eu fiz o meu melhor para fazer isso o mais inteligível possível. Então, a lente côncava é de 30 centímetros sobre a mesa e a fonte de luz continua na mesma altura de 50 centímetros sobre a mesa. O parafuso que está no centro do papel está 90 graus abaixo da lente e da lâmpada, ou seja, não forma sombra ali de maneira alguma. Nós a colocamos ali para ter certeza que o ângulo é de 90 graus abaixo da lâmpada e a distância entre cada objeto ainda é a mesma de antes. Mas agora, conforme você pode ver, as sombras são maiores do que antes, graças à lente côncava. E isto é o que a lente côncava faz com a luz. Ela faz com que os raios de luz fiquem divergentes, e isto é porque as sombras se tornam maiores. Ok, vamos assistir o experimento. Eu vou colocar todos os detalhes na tela porque não é fácil ver os números, certo? Vamos começar com 10 centímetros de distância. Antes de adicionar a lente, a sombra era de 1 centímetro e agora é de 1,7 centímetros. Está maior agora do que antes. Este prego bem aqui está a 10 centímetros do centro e sua sombra é do mesmo tamanho da do experimento anterior. (1,7 centímetro). Este aqui está a 5 centímetros do centro. E antes de colocarmos a lente, a sombra era de 0,5 centímetro e agora é de 0,83 centímetro. Este prego aqui é o mais distante e está a 15 centímetros do centro.
Sua sombra antes de colocar a lente era de 1,5 centímetros e agora está em 2,69 centímetros. Estamos usando duas casas decimais para te mostrar o quanto isto pode ser preciso na mesa de globo, que você vai ver depois. Esta sombra é a mesma do experimento anterior, 2,69 centímetros. Este prego está também 10 centímetros afastado do centro e sua sombra é também de 1,7 centímetros. E este aqui é outro prego que está a 10 centímetros afastado do centro e sua sombra também é de 1,7 centímetros. O último está a 5 centímetros do centro e sua sombra é de 0,83 centímetros. Conforme você pode ver, mesmo que mudássemos as direções dos pregos, eles teriam a mesma sombra. Então, as distâncias que nós vamos trabalhar serão 5, 10 e 15 centímetros. E as sombras nos valores de 0,83, 1,7 e 2,69 centímetros, ok? Então, agora nós vamos fazer alguns testes. O primeiro será triangular a fonte de luz usando estas sombras maiores. Então, para fazer isso, eu tenho que modelar tudo e fazer nossa matemática simples e fácil de se entender. Eu desenhei a mesma coisa que você vê sobre a mesa. Eu desenhei uma linha da ponta de cada sombra até a ponta de cada prego e apenas fiz com as linhas maiores para ver onde todas essas linhas vão se cruzar. Porque se os raios de luz estão vindo do bulbo da lâmpada, então todas as linhas vão se encontrar ali, como no primeiro experimento, certo? Entretanto, conforme você pode ver aqui, os raios da luz não estão se encontrando no bulbo, mas estão todos passando pela lente. Então, isso significa que a lente é o que está causando as sombras se tornarem maiores. Agora, imagina você bem pequeno sobre este papel e você está tentando triangular o bulbo da lâmpada, mas você não tem a menor ideia de que existe qualquer lente no céu, porque você simplesmente não pode ver a atmosfera. Logo, suas triangulações vão sempre falhar, porque elas sempre te darão distâncias diferentes da fonte de luz, porque a fonte de luz não está onde você pensa que está. Você está apenas triangulando uma reflexão dela. Se você fosse bem pequeno sobre o papel, a luz que você veria seria apenas uma outra imagem da luz. Seria apenas uma outra imagem da luz que é projetada em algum lugar sobre a lente, mas da mesa você não poderia vê-la. Portanto, se você não considerar a lente, sua matemática não estará correta, mesmo que você faça-a funcionar. Por favor, imagine que Eratóstenes está sobre a mesa agora olhando para o bulbo de luz através da lente. Poderia ele ver aonde a real fonte de luz está? É claro que não. Então, ele vai fazer algumas triangulações para saber qual a distância que o bulbo de luz está. Mas ele é muito esperto. Ele imediatamente compreendeu que a triangulação do bulbo de luz a partir do terreno plano nunca vai funcionar, porque toda vez que ele tentar fazer isso, ele vai obter resultados de distâncias diferentes para o bulbo de luz. Assim, ele pensou que a mesa não pode ser plana, porque se ela fosse plana, todos os ângulos de elevação ou raios da luz se cruzariam no centro da lâmpada, exatamente como no primeiro experimento. Ele tem de pensar que a mesa é esférica, porque a matemática apenas funcionará em uma mesa esférica. E ele não tinha a menor ideia do que a atmosfera pode fazer com a luz. Então, foi isso o que Eratóstenes fez em detalhes. Imagine que esse prego no lado esquerdo é Alexandria e o prego do meio é Siena.
Siena, no experimento dele, estava 90 graus abaixo do Sol. Logo, aquele prego no nosso experimento também está a 90 graus abaixo da fonte de luz. Agora, a distância entre Siena e Alexandria era de 800 quilômetros, ou 500 milhas, mas no nosso experimento nós podemos simplesmente assumir como 15 centímetros. Poderíamos usar uma medida de 80 centímetros, mas não tínhamos uma lente grande o suficiente para cobrir uma distância maior. Mas isso não importa, porque a matemática de Eratóstenes funciona com todas as distâncias no globo, e vou provar isso também. Bem, a sombra deste prego, que representa Alexandria, é de 2,69 centímetros. Então, para encontrar o ângulo da ilusão que Eratóstenes usou no seu experimento, tudo o que temos que fazer é desenhar o prego, que tem 5 centímetros, e desenhar a sombra, que é de 2,69 centímetros. Então, nós medimos este ângulo, e ele é de 28,26 graus. Eratóstenes dividiu os 360 graus da circunferência por seu ângulo da ilusão, que era 7,2 graus. Mas no nosso caso, ele é de 28,26 graus. Assim, nós conseguimos 12,73 e muitas casas decimais. Eratóstenes, então, multiplicou o resultado pela distância, e se queremos fazer a mesma coisa, devemos multiplicar 12,73 por 15 centímetros. Assim, conseguimos 191,08 centímetros de circunferência. Isso quer dizer que 191,08 centímetros é a circunferência da mesa globo. Agora, nós podemos considerar que a mesa é um globo, porque os ângulos funcionam sobre ela, correto? Portanto, a mesa é agora um globo, com uma circunferência de 191,08 centímetros, que possui um raio de 30,4113 centímetros. Ok, isso é fantástico, mas nós temos um jeito melhor que o de Eratóstenes. Nós vamos provar que a mesa é um globo fazendo muito mais medições e não apenas uma. Primeiro eu vou medir o ângulo de elevação de cada prego. Vamos lá. Este é o prego mais próximo ao prego central, que está a 5 centímetros dele. Seu ângulo da ilusão é 9,42 graus e o de elevação é de 80,58 graus. A mesma coisa é para o prego no lado oposto. Eles têm a mesma sombra. Agora, se nós queremos usar a fórmula de Eratóstenes, nós devemos então dividir os 360 graus da circunferência por 9,42 graus, obtendo 38,21 e muito mais casas decimais. 38,21 vezes a distância, que é 5 centímetros, nós também vamos obter 191,08 centímetros de circunferência. O resultado é o mesmo da primeira circunferência que obtivemos a partir da distância de 15 centímetros, se você se lembra. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a última distância, que é de 10 centímetros, e vamos obter novamente a mesma circunferência. Vamos dar uma olhada neste ângulo da ilusão, 18,84 graus. Então, dividindo 360 graus pelo ângulo da ilusão, que é 18,84 graus, obtemos 19,1 e muitas casas decimais. 19,1 vezes 10 centímetros, obtemos 191, 0,8 novamente, e o ângulo da elevação deste aqui é 71,16 graus. Vamos testar estes ângulos sobre uma bola conforme fizemos no modelo do globo. Vamos ver se esses ângulos realmente funcionam. Então, vamos desenhar nossa mesa globo com um raio de 30,4113 centímetros. Vamos testar estes ângulos sobre uma bola conforme fizemos no modelo do globo. Vamos ver se esses ângulos realmente funcionam. Então, vamos desenhar nossa mesa globo com um raio de 30,4113 centímetros e circunferência de 191,08 centímetros. Agora, eu vou desenhar as distâncias de 5, 10 e 15 centímetros sobre a mesa globo, porque estas foram todas as medidas usadas no experimento com 9 objetos. Eu iria usar distâncias maiores, mas nós temos uma lente côncava pequena que não pode cobrir grandes distâncias. Então, estas são as distâncias. Agora, imagine que os raios de luz da lâmpada são paralelos, como os raios do Sol. Os pregos devem ser perpendiculares sobre este globo, mas não precisamos desenhá-los, porque não há necessidade. Então, vou desenhar raios de luz paralelos sobre essas posições dos pregos invisíveis que estão sobre o globo agora, e não de uma superfície plana.
Vamos adiante e desenhar linhas tangentes para podermos medir os ângulos. Agora que tudo foi desenhado, nós podemos iniciar medindo os ângulos e comparando-os com os ângulos que obtivemos sobre a mesa plana. Vamos começar com os ângulos de elevação. Primeiro calcularemos os ângulos de 5 centímetros de distância. O ângulo de elevação é 80,58 graus. O ângulo de 10 centímetros de distância é 71,16 graus. E o ângulo de 15 centímetros de distância é 61,74 graus. Se nós compararmos eles com os ângulos que obtivemos na mesa plana, nós vamos ter os mesmos exatos ângulos. Isso quer dizer que a mesa é um globo? Não. O problema aqui é que nós estamos considerando a refração. Nós apenas estamos fazendo uma matemática cega que Eratóstenes fez há 2000 anos atrás. Portanto, a refração nos fez pensar que a mesa plana é, na verdade, um globo, porque a matemática poderia apenas funcionar em um globo. Você quer medir o ângulo da ilusão de Eratóstenes? Vamos voltar ao nosso desenho. Agora observe. Aqui está o primeiro ângulo, que tem de ser 9,42 graus. Este segundo ângulo deve ser o dobro, então ele deve ter 18,84 graus, e o terceiro deve ser o triplo, que é 28,26 graus. Você obtém esses ângulos em qualquer lugar neste globo. Isso significa que a mesa é um globo? A matemática aqui funciona perfeitamente. Eratóstenes calculou de forma simples e genial, mas está tudo errado, porque ele nunca considerou a refração. E agora nossos cientistas estão fazendo da refração algo sem sentido, e assim a matemática deles pode ainda funcionar. Mas não, senhor, refração não é algo sem sentido de forma alguma, e podemos provar dia após dia. Novamente, não estou dizendo que a atmosfera é côncava como esta lente. Estou apenas dando a você um exemplo de um dos dois tipos de refração que funcionou para o globo e não funciona para uma superfície plana, mesmo que a realidade seja uma superfície plana. E isto é porque não funciona sob a mesa plana ou uma terra plana. Se você está aqui e possui amigos em toda parte sobre a mesa, e tudo que vocês têm são as distâncias entre vocês e os ângulos de elevação, então suas linhas de triangulação se encontrarão em algum lugar desta linha bem abaixo da fonte de luz. E isso vai fazer com que sua triangulação seja incorreta. Então você vai acabar dizendo que a mesa é uma esfera com uma circunferência de 191,08 centímetros, assim como fez Eratóstenes. Bem, as pessoas inteligentes já compreenderam que a bola que nós criamos, por meio dos cálculos dos ângulos das sombras, tem o mesmo raio da lente côncava. Portanto, se a lente fosse maior e a fonte de luz estivesse circulando em volta dela, e Eratóstenes, sendo um pequeno homem sobre a mesa, ele pensaria que a mesa é um globo, porque os ângulos funcionam sobre um globo. Aqui uma coisa para se pensar. E se o Sol circula sobre uma lente côncava? Ou, e se a lente côncava é um destes círculos abaixo de um Sol fixo? E se esta lente côncava tem o mesmo raio da Terra, 6.371 km? Se for assim, eu teria de fazer a mesma matemática de Eratóstenes e falar para você que a Terra tem 40.000 km de circunferência também. Contudo, verifica-se que a incidência da luz solar e os ângulos de elevação não provam que a Terra seja plana ou um globo, mas sim que os raios do Sol são divergentes. Portanto, o Sol, a se encontrar sobre um plano ou uma esfera, este causará diferentes sombras nos diferentes ângulos de elevação.